Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos começando mais um dia da Palavra do Senhor, compartilhando a fé nessa caminhada juntos. E hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 5, até mais ou menos ali o 16. Até o 19, vamos até o 19. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava lá fora orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, ao qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Até aqui, irmãos. Depois tem mais um pedacinho que depois a gente pode comentar. Então a gente foi até o 17. Do 5 ao 17, de Lucas capítulo 1. Esse capítulo do Evangelho de Lucas, ele é muito interessante porque vai contar a história de um casal que a Bíblia vai chamar de justos. Ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então veja, nesse texto a gente consegue perceber claramente que o Senhor une propósitos, pois aqui está um casal exemplar, segundo a Bíblia, né? Porque eram justos e andavam sem repreensão em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e tinham algo que faltava ali para eles, que era um filho. E o Senhor ali, vendo a necessidade deles e vendo toda a caminhada dele, pois o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, uniu propósitos, deu a eles o filho que eles tanto esperavam e cumpriu a profecia lá do Antigo Testamento, que viria que seria a voz que clama no deserto, que seria o que abriria os caminhos para a vinda do Messias, o Cristo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo amado. Então Deus uniu esses propósitos. O propósito de um casal abençoado que vivia uma caminhada da fé juntos, em amor e temor, com a profecia que tinha que se cumprir, que era a vinda de João Batista, um dos maiores profetas, né? Jesus vai falar: não houve de nascidos de mulher como João Batista. E aí o Senhor entrega ele para esse casal. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que vigiar, irmãos, em andar diante da palavra do Senhor, para que o Senhor também una propósitos em nossas vidas, que sejamos o caminho a qual o Senhor fale: aqui eu posso utilizar para o reino, aqui eu posso usar para benefício dos outros irmãos na fé, para o cumprimento da palavra. Perceba que Zacarias,
ele teve a oportunidade de fazer ali a entrega sacerdotal, do costume sacerdotal. E ao entrar ali, o anjo do Senhor foi enviar para ele o que aconteceria. E aí ele fala que a mulher dele vai ter um filho e que colocará o nome dele de João. E que muitos terão prazer e alegria com o nascimento dele. Glória a Deus, aleluia. E esse não beberá vinho forte, mas e será cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre. Olha que bênção, glória a Deus. Depois, nós vamos ver que Zacarias, ele temeu no coração dele, né? Ele acabou não crendo, não conseguindo acreditar no anjo. E aí, por essa desobediência, por essa falta de fé, vai ter a consequência. O anjo vai falar que ele vai ficar sem falar até o nascimento da criança. O que nos mostra que é importante nós crermos nas promessas do Senhor e não duvidarmos nem na boca nem no coração. Fazer como Maria, quando o anjo veio anunciar, eis aqui a tua serva. Zacarias não, Zacarias acabou duvidando e teve as consequências daquilo. É muito rico a palavra de Deus, né? Ela é assim, é a base para tudo. Qualquer coisa que você precisar na sua vida, qualquer aprendizado, qualquer conselho que você precisar dar para você mesmo, tá aqui. É só você procurar. Antes, né, dobrar o joelho, Senhor, me mostra, Pai. Eu tenho essa questão aqui que eu preciso resolver, me ajuda, Pai. E Ele ajuda. E abre a Bíblia. O Senhor vai mostrar. O Senhor vai mostrar e o caminho a seguir vai ficar claro aos seus olhos. O Senhor confirma no coração. A Bíblia, ela tem todas as respostas para a nossa vida. É que, infelizmente, muitas pessoas não creem nisso. Acham que a Bíblia, ela é desatualizada, não tem sentido. Mas para quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que conhece a palavra de Deus e busca nela a fonte de conhecimento, para estes ela é caminho de vida, paz, prosperidade e sabedoria. Então, vamos dar graças a Deus por mais esse dia e por essa palavra abençoada. Pai, nós agradecemos, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, aqui o Senhor nos tem conservado, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos livrou de todo mal. Nós temos recebido tantas bênçãos do Senhor, Pai, e nós agradecemos por todas elas. Obrigada, Pai. Obrigada pela saúde, pelo alimento, pela nossa família, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Mostra-nos, Senhor, onde e como nós devemos corrigir as nossas falhas, para que a gente possa estar perante ao Senhor com o coração limpo e possamos, assim como Zacarias e sua esposa Isabel, sermos considerados justos perante o Senhor, andando sem repreensão. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Pai. Aponta para nós o que a gente precisa mudar hoje. E anda conosco, Senhor, porque sem o Senhor nós vamos para baixo, ladeira abaixo. Nós queremos caminhar contigo, Senhor, na fé, porque o Senhor é justo. Louvado seja o seu nome, de eternidade em eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia.